Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pela bênção da nossa salvação, da nossa saúde, pela oportunidade de vivermos mais um dia para a glória do teu nome. Nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos também por estarmos aqui, neste culto, por cantarmos. E também agora, Deus, te pedimos, fale conosco através da sua palavra. É um tempo que nós separamos para nos desligarmos da terra por um tempo e oferecermos a Ti, ó Deus, a nossa atenção, a nossa reverência para ouvir a Tua palavra. Por isso, ó Deus, que ela prevaleça sobre toda e qualquer barreira e nos alcance com o propósito para o qual ela foi enviada. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não conheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém. Nós temos diante de nós o texto conhecido como o texto da transfiguração. Ele começa, versículo 1, dizendo 6 dias depois. O que é 6 dias depois do quê? 6 dias depois de Jesus ter dito no versículo 28, 16, 28, quando ele disse assim: Olha, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O contexto desse texto, ele começa no capítulo 16, no versículo 21, que foi quando Jesus, desde esse tempo, começou a anunciar que ele estava indo para Jerusalém e que ele ia sofrer e que ele ia morrer. Desde Mateus 16, 21, nesse tempo, ele começou a dizer claramente que ele ia morrer. Foi no versículo 23 do capítulo 16 que Pedro falou para Jesus, quando ele entendeu que Jesus disse que ia para Jerusalém para sofrer e morrer, que Pedro falou abertamente para ele, dizendo: Senhor, não te permita que isso aconteça contigo. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, você me serve de pedra de tropeço, você me serve de escândalo, porque você não cogita as coisas de Deus, só as dos homens, só as da terra. Então todo mundo sabe que Jesus um dia falou para Pedro: para trás de mim, Satanás.
E Pedro nunca foi um Satanás. Mas o diabo lançou uma ideia, lançou um pensamento na mente de Pedro. Ele falou. E quando Jesus estava falando que queria morrer, que ele ia morrer, que ele tinha que morrer, e Pedro parece que estava oferecendo a Jesus um carinho. Não, Senhor, não permita que isso aconteça contigo. Ao repreender essa seta de Satanás, Jesus revelou para nós que o diabo ele não gosta de cogitar as coisas do céu. Cogitar é o mesmo que imaginar, refletir, pensar, meditar. Ele falou, você só gosta de pensar nas coisas da terra. Você não pensa, você não imagina, você não sonha, você não reflete os céus para trás de mim. E os irmãos podem lembrar agora que ele era do céu. Ele era um anjo de Deus, ele brilhava no céu. Mas ele perdeu essa posição, ele se desfigurou, ele foi expulso de lá. E ele não quer mais que ninguém pense sobre o céu. Ele cogita coisas daqui. Tudo daqui, do mundo, da terra. E Jesus falou para ele, para trás de mim, porque você me serve de pedra de tropeço, porque é isso que você faz. Você só dá ideias, só dá pensamentos, só dá propósito, planos para as coisas daqui. Só por esse ensinamento a gente pode ver que a grande maioria dos homens da terra estão seguindo essa cogitação satânica. Não é muita gente na terra que pensa no céu, que espera pelo céu, que reflete o céu, que se interessa pelo céu. A grande maioria, todos os seus sonhos, todos os seus movimentos, todos os seus projetos, todos os seus esforços estão ligados às coisas da terra. E Jesus, quando falou, eu tenho que morrer aqui, eu vou voltar para o meu Pai, ele está falando, vou voltar para o céu, eu vou para a cruz, eu vou entregar a minha vida. Quando o diabo, através da boca de Pedro, falou para ele, não, ele falou, olha, para trás, você só me atrapalha, você é uma pedra de tropeço. Em seguida, queridos, no versículo 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então estou usando esse contexto para a gente entender o texto. Jesus falou assim, olha, eu vim para falar para vocês do propósito de Deus, do plano de Deus, da salvação de Deus, e isso tem a ver com o céu. O diabo está embutindo na cabeça de vocês terra, vida humana aqui. E aí Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja que ele disse assim, olha, entre eu, Jesus, e você, existe um caminho a ser percorrido chamado de sua cruz. Entre você e Jesus. É você que tem que se desembaraçar desse trajeto. Você tem que resolver isso com você mesmo. Negue-se a si mesmo. A cruz de Jesus, ele já levou triunfantemente na cruz e saiu de lá vitorioso. Agora esse trajeto de a si mesmo, eu, até Jesus, é a minha cruz e quem tem que levar sou eu. Por quê? Porque o versículo 26 vai dizer o que você quer ganhar e o que você quer perder. Se você quiser ganhar o mundo todo, você pode perder a sua alma. E se você perder a sua alma, de nada adiantou você ganhar o mundo todo. E para deixar isso, quando ele começa a falar de ganhar a alma, de cogitar coisas do céu, ele está falando para um grupo de discípulos que até então ninguém tinha dito a respeito da ressurreição. Isso parecia muito promessa de religião. Aí ele diz assim, olha, em verdade eu vos digo que tem alguns dentre vocês aqui que vocês não vão morrer sem antes ver o Filho do Homem na sua glória. E isso acontece na transfiguração. Alguns deles são esses, Pedro, Tiago e João, que tiveram o privilégio de subir ao monte, Jesus se transfigurar e aparecer para eles como ele aparecerá na sua glória, para reinar no milênio. Então, para quem estava duvidando, ou achando uma coisa absurda, ele vai para o Pai, quem crê tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para herdar vida eterna, reino, céu, cogitando coisas do céu. Isso parecia um absurdo. Ele falou, não, o homem tem que fazer tudo isso para ganhar a sua alma. Porque se ele perder a sua alma,
Ainda que ele ganhe o mundo todo, ele não ganhou nada. E no versículo 28 ele diz: eu vos digo uma verdade. De vocês que estão me ouvindo aqui, tem alguns que vão ver o Filho do Homem na sua glória. Então muita gente pensava que eles iam viver até Jesus voltar para implantar o milênio. Não, 6 dias depois essa profecia se cumpre. 6 dias. É onde começou a nossa leitura. Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular para um alto monte. E ali ele transfigurou-se, ele foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol. Imagine você olhando para o sol ou olhando para o rosto de alguém e vendo no rosto dele o brilho do sol. Ele estava vestido e as vestes tornaram-se brancas como a luz. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quando Jesus disse: olha, tem algum entre vocês aqui que vocês vão ver a glória do Filho do Homem, vocês não vão morrer sem ver isso. 6 dias depois ele leva eles para o monte e ali ele se transfigura e ele fica com o rosto brilhando como o sol, sua veste parece que é uma veste de luz e aparece Moisés. Moisés havia morrido há 1700 anos antes. Antes que você pense assim, mas morreu mesmo? Bem, quem é que vive 1700 anos? E no demais, quando Deus chamou Josué, ele mesmo disse: Moisés, meu servo, é morto. Moisés morreu. E aparece ali Elias, que havia sido trasladado vivo para o céu, sem morrer, há 1000 anos antes. Moisés foi o homem mediador do antigo concerto, o homem mais importante na vida de Israel. Foi o maior líder que Israel já teve, porque eles não reconheciam Jesus como líder, como salvador. E Elias foi o príncipe dos profetas, o mais honrado dos profetas. Um que estava vivo e desaparecido foi para o céu vivo há 1000 anos, está ali, visivelmente. E o outro que morreu há 1700 anos está ali, conversando com Jesus, que já não está mais no chão, eles estão no ar, flutuando. E Jesus com o rosto brilhando como o sol e com a veste de luz branca, e eles estão conversando, e aquela transfiguração fez aquele monte ficar um local tão gostoso, tão abençoado, que Pedro nesse momento toma a palavra e fala: Senhor, que bom que ficou isso aqui. Posso fazer 3 tendas? Vamos fazer 3 cabanas, 3 tabernáculos? E é uma para o Senhor, e a outra para o Elias, e a outra para o Moisés, e a gente fica aqui. Ele estava falando ainda, Pedro, uma nuvem de luz, uma nuvem luminosa os envolveu, e do meio da nuvem luminosa saiu uma voz que fez eles caírem de bruço, morrendo de medo. E a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escuta ele. A ele ouvi. O que estava acontecendo ali? Como Jesus havia dito para aquele pequeno grupo: muitos de vocês não vão morrer sem ver a glória, o Filho do Homem vindo na sua glória. Eles estavam vendo ali o Filho do Homem na mesma glória que João vai vê-lo no Apocalipse capítulo 1. Jesus está dando uma demonstração, uma antecipação da vida fora da terra. Ele está dando uma palhinha, como a gente costuma dizer. Vou tirar a escama dos olhos de vocês, 3, e vocês vão ver que fora do tempo do Cronos, o homem que foi vivo para o céu, ele ficou vivo por 1000 anos, está lá, num corpo de glória, não envelheceu, não morreu. E o outro que morreu está lá vivo, num corpo de glória, de luz, falando com Jesus. E é bom a gente lembrar que Israel estava rejeitando Jesus exatamente para ser fiel a Moisés. Israel estava rejeitando Jesus exatamente para ser fiel aos profetas, do qual Elias era o representante.
Então, as duas maiores autoridades, mais respeitadas autoridades humanas, espirituais na vida de Israel, eram Moisés e Elias. E Jesus está ao centro. E na cultura judaica, numa reunião a três, a maior autoridade ocupa o meio. E além dele estar no centro, a voz do céu fala: este é meu filho amado, é ele que vocês têm que escutar. Deus está dizendo do céu para a nação de Israel: não é mais a lei, não é mais o antigo concerto. Agora, vocês têm aí o meu filho amado, e é ele que vocês têm que ouvir. É isso que o Espírito Santo cogita. É isso que a palavra cogita. É isso que os filhos de Deus pensam, sonham, esperam, se motivam, servem, adoram, faz o que faz, vivem como vivem nessa esperança. Quando Jesus repreendeu o diabo por lançar uma seta na mente de Pedro, ele falou assim: você não fala do céu? Você não pensa no céu? Só cogita as coisas de homens. Os irmãos podem imaginar quantas pessoas na terra conversam sobre o céu? Eu posso passar por 30, 40 grupos de pessoas o dia todo, de 2, de 3, de 10, de 5, e me aproximar para ouvir a conversa. É muito difícil escutar alguém falando do céu. A gente fala de filme, a gente fala de novela, a gente fala de esporte, a gente fala de luta, de política, de qualquer besteira, mas a gente não cogita as coisas do céu. Até mesmo quando não tem assunto, se cria qualquer assunto. Mas não há no coração humano, na terra, essa perspectiva de céu. Essa esperança que deveria ser a coisa mais falada na terra, principalmente entre os filhos de Deus, porque é para onde eles vão. Jesus estava na terra, ia passar pela cruz, mas ele anseia, vive, sonha, e voltará para o céu. E é para lá que ele vai nos levar. Ele veio aqui exatamente para abrir uma porta, um caminho para nos levar a um destino que é o céu. E por que alguém que crê no céu, está seguindo alguém que vai para o céu, não fala sobre isso? Não pensa nisso. Cogitar é estar trazendo na atividade da sua mente, na sua imaginação, refletir, pensar, sonhar, é o nosso amanhã, é o nosso futuro. Porque aqui não tem amanhã, aqui não tem futuro. Aqui os dias são iguais, tudo se repete debaixo do sol. E as mudanças que virão, elas serão para pior. Então, quando diz 6 dias depois, ele está dizendo 6 dias depois dele começar a falar abertamente sobre o céu. Vou morrer, vou voltar para o Pai. E ele falou: quem quer vir comigo? Ele não disse assim: olha, vocês são da terra, vocês são pecadores, vocês jamais poderão, vocês têm que ficar aqui. Não, ele começa a falar abertamente de onde ele veio, por onde ele vai passar, para onde ele vai, e fala: quem quer vir comigo? Aí todo mundo diz: eu quero ir para o céu. Fala: então enfrenta você mesmo. Entre você e eu, você tem um problema chamado si mesmo. A si mesmo se negue. Toma sua cruz. Nosso problema não é o diabo. O diabo era o problema do homem até Jesus vencê-lo na cruz. Nosso problema não é outro, não está nas pessoas. O problema de cada um está dentro dele. Falou: então você deve avaliar o que você quer ganhar e o que você quer perder. Se enfrente e vem comigo. Se você se enfrentar a ponto de perder o que o mundo te oferece, as coisas que Satanás cogita, que é as coisas da terra, você vai salvar a sua vida. Se você não se enfrentar, você pode ganhar a sua vida e perder a sua alma. Agora eu pergunto: Moisés e Elias, eles estão ali no corpo ou na alma? O corpo de Moisés já tinha virado pó fazia 1700 anos. E ele estava vivo ali na vida ressurreta. Olha, Jesus revelando para nós como é a vida fora dos nossos olhos. Como é a vida além da gravidade da terra. Nós sabemos que Moisés, com certeza, estava no paraíso. E Elias também estava vivo. Sabemos que Moisés não tinha um corpo, porque Jesus ainda não tinha vencido a morte,
portanto ninguém havia ressuscitado ainda. Ele é uma alma e está vestido de uma forma que ele pode ser reconhecido. Um espírito e uma alma vestido de roupas. Um homem vivo que está vivo fora da terra há 1000 anos. Um que está morto há 1700. Os irmãos percebem a realidade da vida espiritual? Jesus tirando a cortina, abrindo o cenário da vida humana, para a gente enxergar um pouquinho da vida celeste, dizendo, olha, é para lá que eu estou indo. Quer vir comigo? Se alguém, se você, eu, você, se alguém quiser vir após mim, você vai ter que se enfrentar, enfrente-se. Todos os dias. Vai ter muita coisa que entre o que Deus quer de você e o que você quer de você não vão bater. A vontade de Deus e a sua não vai bater. O que você quer fazer e o que Deus quer que você faça não vai bater. Como você quer viver e como Deus quer que você viva não vai bater. Ou você segue o teu caminho ou você segue Jesus. Se você for seguir Jesus, você vai ter que enfrentar você. Não é enfrentar o diabo, porque o diabo nós não teríamos como vencê-lo. Então Jesus venceu por nós. Tem que enfrentar você. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E Jesus falou para Pedro, para de cogitar as coisas da terra. Você me serve de tropeço. Você não pensa nas coisas de Deus? Todo mundo quer Deus, mas quer confiná-lo no seu mundinho, na sua vidinha. Deus é possível para aqueles que querem ir para o reino dele. Não tem como a gente colocar Deus no nosso mundo. Quando a voz bradou do céu e falou, este é o meu filho amado, dizendo, olha, não é para vocês ficarem seguindo Moisés, não é para vocês ficarem adorando Elias. É este o meu filho amado, o do meio. Escuta ele. O que ele acabou de dizer? Pare de cogitar coisas da terra. O que ele acabou de dizer? Vem e segue-me. O que ele acabou de dizer? Enfrente-se. Não faz mal que você vai perder algumas coisas que o mundo proporciona a todo mundo. Você vai ganhar sua alma. E o seu corpo você não o terá para sempre de jeito nenhum. Decida o que você quer ganhar, o que você quer perder. E quando a voz diz, este é o meu filho amado, eles foram tomados de um poder tão sobrenatural que eles caíram de bruços, de medo. Parece-me ver a cena, eles não queriam olhar do lado, eles não queriam levantar a cabeça. Existe um poder naquele monte. A voz que saiu da nuvem, só a voz, que encobriu os três, eles estão apavorados, aterrados de medo. A Bíblia usa a expressão grande medo. Não é um medinho, não, um sustinho, não. Grande medo. Com muito medo. O que está acontecendo aqui? A santidade de Deus, a presença de Deus. E Jesus toca neles e diz assim, não tenham medo, vamos. Eles olham, está tudo normal. Jesus está novamente, como sempre eles ouviam, e não tem mais Moisés e não tem mais Elias. Vamos embora. Na descida, Jesus faz uma recomendação. Não conte para ninguém o que vocês viram aqui. Só depois que o Filho do Homem for ressuscitado. Vocês não vão falar isso para ninguém. Olha a certeza que ele tinha de vencer a morte e ressuscitar dos mortos. Guarde esse segredo. Foi uma antecipação de Deus para o coração de vocês, para vocês saberem o que é que está acontecendo. Quando vocês me virem pendurado na cruz, quando vocês virem qualquer cristão morrer, quando vocês virem o Império Romano jogar pessoas para os leões comer, quando vocês virem qualquer fiel tombar, vocês vão ter uma ideia do que está acontecendo, para vocês não ficar confinados somente nas coisas da terra. Moisés não morreu? Você viu lá como é que ele está? Guarde isso. Depois que o Filho do Homem ressuscitar, vocês podem falar. Agora não. Era só uma antecipação para eles entenderem como é a vida no além, no plano superior, onde Deus habita. Para onde Jesus veio para nos levar. Quando entendemos isso, quando cremos nisso, quando tomamos posse que isso nos foi dado por amor,
em Cristo Jesus, não tem como isso não nos interessar. Não existe nada melhor. Não existe nada maior. Que assunto a gente poderia falar que é mais interessante do que esse? Que esperança nós poderíamos ter que é maior do que essa? O que mais poderia ocupar os nossos sonhos? A não ser que a gente não creia. Aí isso deixa de ser nosso. Aí não faz sentido. Quem não crê, tudo isso não lhe pertence mais. Aí não faz sentido, ele não vai cogitar isso mesmo nunca. Mas quem está de prontidão, de esperança, pronto para a qualquer momento entrar nessa vida gloriosa, isso faz parte dos seus pensamentos, dos seus sonhos, da sua esperança, dos seus enfrentamentos. Ele vai negar a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo: venha, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da glória celeste e vocês vão conhecer o Filho do Homem como ele virá no seu reino. E antecipa um pouquinho. Quando eles pedem para eles fazerem em segredo, então eles fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, Elias não tem que vir primeiro para restaurar todas as coisas? Versículo 10, 17 e 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Como que é isso? Elias já veio, não veio? Não acabei de falar que o Elias já foi vivo para o céu há 1000 anos atrás, e agora os discípulos estão perguntando que Jesus mostrou para eles o reino dos céus, falou, mas Elias não tem que chegar primeiro e restaurar tudo, para depois Jesus vir na sua glória? Aí Jesus disse, as duas coisas são verdadeiras. Ele falou assim, olha, na verdade Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio. E vocês, religiosos, judeus, nem perceberam que ele já veio. Como que é esse negócio que Elias já veio e Elias ainda virá? O profeta Elias, aquele que foi arrebatado vivo, ele ainda virá como uma das duas testemunhas para pregar o evangelho para Israel depois do arrebatamento da igreja. Vai voltar a viver no seu corpo físico normal que ele tinha quando ele foi arrebatado. Está vendo como a vida espiritual é uma vida que no poder de Deus ela tem todas as possibilidades? Você vê Moisés que estava desincorporado, vestido, e você vê Elias que estava vivo voltar no mesmo corpo, e o anticristo, a besta e o falso profeta vão guerrear contra as duas testemunhas e vão matá-los. Elias vai morrer. Está revelado no Apocalipse. Percebe como a vida fora da nossa vida é uma vida que tem todas as possibilidades? O Elias que já veio, Jesus estava se referindo a João Batista, porque João Batista veio na mesma unção do Espírito que estava na vida de Elias no Antigo Testamento. Eles têm vocabulário, ministério, poder e autoridade muito parecido. Então, quando Jesus falou, em verdade eu vos digo que Elias já veio, e vocês nem perceberam, falava de João Batista. Falou, a unção que estava na vida de Elias, estava na vida de João Batista, e ele passou por aqui, vocês fizeram com ele o que vocês quiseram. E nem perceberam. E é verdade, queridos. O que importa não é a pessoa, o nome dela. É a graça de Deus que tem na vida dele. Se eu falar para você assim, o correio já passou? Você vai me dizer sim ou não. Não quer dizer que você tem que saber o nome do carteiro. Olha na caixa de correspondência e vê se o correio já passou. O carteiro já passou? Você vai lá, tem uma correspondência? Sim, ele já veio. Como é que ele chama? Se é o Pedro, se é o Paulo? Não me interessa. A única coisa que me interessa é a correspondência, é a mensagem. Se alguém chamou a polícia, e a polícia veio, alguém perguntar assim, o policial veio? Veio. Como é que ele chama? É o Pedro ou Mané? É o João ou Antônio? Que importa? Senhor, o Elias, ele não tem que vir, aquele negócio de religião. Não, porque
porque o profeta, porque Deus. Ele falou, olha, Deus está agindo e vocês religiosos não estão vendo, vocês não percebem isso. Está aí todo mundo distante de Deus, ouvindo escribas e fariseus e não perceberam que a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus jorrou na vida de João Batista do mesmo modo como jorrou na vida de Elias, apareceu no meio deles, viveu com eles, pregou, e eles, a grande maioria, nem percebeu, e está lá falando, Elias não vai vir? Verdade, o Elias que vocês estão falando, ele vai vir, mas para vocês que estão vivendo hoje, o Elias já veio. Estava aí até esses dias, vocês o mataram, fizeram o que quiseram. Da mesma forma, falou, o correio já veio? Já. O que importa? A aparência do carteiro, o nome do carteiro? Não importa. Você está preocupado com o carteiro ou com a mensagem? Está preocupado com a pessoa ou com o ministério? Se é com o ministério, se estamos vivendo na perspectiva da vida dos céus, então é os céus que determina, é os céus que envia, é os céus que faz, e as pessoas são só pessoas. O céu não dá glória para a pessoa. Quando você vê pessoas honradas, pessoas endeusadas, pessoas adoradas, pessoas idolatradas, pessoas que causam, pessoas que recebem glória, não vem do céu. Não é do céu. O céu e tudo que neles há dá glória a Deus, existe para a glória de Deus. Foi por isso que Jesus falou, você quer vir comigo? Então se enfrente. Enfrenta você. Porque as pessoas na terra, em vez de fazer o que Jesus fez, sendo Deus se anular e se tornar homem, as pessoas na terra estão querendo fazer exatamente o que Lúcifer fez. Sendo criatura, queria glória de Criador. Foi por isso que ele foi expulso do céu. É por isso que ele não cogita mais as coisas do céu, porque o céu muito em breve não será mais possível. Ainda que ele foi expulso da presença de Deus, ele ainda tem acesso, mas ele tem pouco tempo. Ele será expulso dos ares e será confinado nas trevas. Portanto, ele não cogita coisa de céu. Não tem interesse em que se dê glória àquilo que o céu glorifica. Por isso tem tanta religiosidade na terra, sempre com alguém sendo glorificado. Homens, placas, movimentos, coisas da terra. A mensagem do céu é Jesus abrindo a cortina da eternidade e falando, olha aqui como é que é o céu. Dá uma olhada como vai ser a vida de quem foi para o céu. Numa simples visão, Pedro é tomado de uma alegria que ele falou, Senhor, vamos ficar aqui para sempre. Ele não pediu nem barraca para ele. Ele estava dizendo, eu fico no tempo. Só queria que vocês ficassem aqui. Aquela presença de Deus. Só a presença de Deus. Aquela unção de Deus. Vamos ficar aqui para sempre, a gente faz 3 cabanas. Vamos descer não. Não vamos lá para a terra não, vamos ficar aqui. Nesse gozo celestial que nos envolveu, naquela intensa felicidade que invade a alma deles. Sabe por que nós perdemos isso dentro da nossa alma? Porque a gente não se conecta muito com o céu. A gente é muito ligado na terra, e na terra não tem isso. Na terra só se cogita coisas da terra, e quando Jesus antecipa o céu, ele está dizendo, olha, o céu está sempre disponível, do mesmo jeito que ele falou para os discípulos. Olha, o Elias estava aqui. Vocês poderiam ter usufruído, chegado perto. Havia uma unção de Deus na vida deles. Vocês poderiam ter participado mais. Ficado a seus pés, feito perguntas. Mataram ele rapidamente, não deram o menor valor. Agora vocês ficam aí falando, o Elias não vai vir? A mesma coisa é agora. O céu está aberto, o céu está disponível, o céu é possível. Qual que é a barreira? Si mesmo. Quer vir comigo? Enfrente-se. A gente não tem os mesmos pensamentos, a gente não tem o mesmo destino, a gente não tem a mesma cabeça, você vai ter que enfrentar você. A gente não tem a mesma vontade, a gente não cogita dos mesmos assuntos. Quer vir comigo? Enfrenta você. E vem viver a vida que eu quero que você viva. Vamos para o céu. Vamos pensar no céu, na perspectiva do céu. E enquanto tem gente falando, não, mas o céu é amanhã. Não, o céu já é possível hoje.
É o reino dos céus que está aberto, essa conexão com o céu. Essa adoração que nós damos a Deus não é adoração religiosa, não é adoração a homens, não tem nada a ver com coisas humanas, terrenas, não, é o céu, é onde Deus é adorado, Jesus é adorado, o Espírito Santo é adorado, a igreja é honrada, amada, esperada, aguardada com honras no céu. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesses dias, entendendo que Jesus fez isso daqui para avisar a gente, a igreja, olha, parece que vocês estão aí na terra, só que aquela mensagem de calvário, de sofrimento, ele começou a falar abertamente, eu vou morrer, eles vão agora me conduzir e vão me maltratar, fazer o que eles querem, e por último eles vão me matar, e é isso que vocês vão viver, é isso que está reservado à igreja. Parece que a vida de vocês está confinada nesse sofrimento. Ele falou, deixa eu abrir aqui para vocês verem o que acontece com um cristão. Deixa eu abrir os céus e mostrar para vocês uma antecipação, para vocês terem uma ideia de como é a vida de um cristão que vive na perspectiva do céu. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Te convido agora a se desligar um pouco da terra, a se ligar ao céu. Nós podemos fazer isso porque Jesus abriu o caminho. E Ele disse, quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui na Tua presença. Viemos aqui Te adorar, ó Deus, depois de um dia de trabalho. Mesmo com sacrifícios, ó Pai, mas com alegria no nosso coração, nós estamos aqui para prestar-Te culto, louvor e adoração. E eu quero Te pedir, Deus, receba o sacrifício de cada um oferecido a Ti, em nome de Jesus. Agora, meu Pai, eu quero Te pedir que o Senhor venha abençoar a nossa vida com todas as bênçãos que o Senhor já determinou sobre a Tua igreja, a qual o Senhor levará para o céu. Cremos, ó Deus, que o Senhor veio até aqui para nos comprar com o Seu sangue e nos levar para as Suas moradas que o Senhor foi preparar. Olha, ó Deus, para a vida de cada um neste momento. São as pessoas, ó Deus, que vão morar no céu. Aqueles que foram encontrados pelo Teu Espírito Santo nos caminhos da vida, convencidos por Ele de que Jesus é o Senhor, que Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. São esses, ó Deus, que foram alcançados pelos méritos de Cristo, que vivem na terra na perspectiva das coisas que são deferidas no céu. Deus, antes de nascermos do pó da terra, o Senhor já nos gerou pela Sua palavra antes da fundação do mundo. Por isso, ó Deus, nós temos no céu a nossa origem, nascemos no rio das Suas intenções, no Seu plano, no Seu propósito que estava no Seu coração. Por isso, ó Deus, nós sabemos o quanto o Senhor nos tem amado, o quanto o Senhor nos tem valorizado, o quanto o Senhor nos tem enriquecido com promessas de vida e de vida eterna na Tua presença. Quero Te pedir, ó Deus, que todos aqui possam entender o valor de cada um, o seu propósito, o seu plano, onde o Senhor os aguarda para viverem para sempre. Deus, não deixa a nossa carne, a nossa natureza, a nossa vontade, o nosso ego, o mundo, nos tirar, Senhor, esta promessa, nem tirar essa perspectiva do nosso coração,
mas que nós possamos, ó Deus, a começar a viver este antegozo que o mundo nunca sentirá, essa paz, essa alegria, essa força, essa felicidade, essa vitória que emana do teu trono, do teu coração, dos céus, para o coração dos teus filhos que vivem na terra. Deus, o que nós precisamos para vencer, para continuar te servindo, te louvando, te adorando, nós nunca encontraremos na terra, nós nunca encontraremos em nós mesmos. Por isso, ó Deus, nós viemos aqui hoje para nos alimentar das coisas do céu, das coisas do teu trono, da tua graça, do poder do teu Espírito Santo, para nos ajudar, ó Deus, a vencer a nós mesmos, as nossas limitações. Nós entendemos, ó Deus, a tua palavra e cremos que nós somos o nosso principal desafio e te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a nos enfrentar, para humildemente obedecer o teu chamado e seguir Jesus Cristo rumo à vida celestial. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, ensina-nos a viver na perspectiva do céu. Não deixe, ó Deus, a gente esquecer um único dia de que a nossa origem não é a terra e o nosso destino também não. Que nós viemos do rio das suas intenções e voltaremos, ó Deus, para viver na sua presença. Deixa isso claro, ó Deus, no coração de cada um. Que essa seja, ó Deus, uma fé viva no coração de cada um. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.